Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a acolhida desta noite te faça perceber que estamos sim em ordem de batalha. E é ela, a nossa mãe, aquela que está à nossa frente com Jesus, que é o nosso general, e ela que é a nossa comandante em toda essa caminhada que nós faremos junto com a Rainha dos Anjos. Que você tenha se sentido recebido por ela, que você tenha experimentado a graça plena através da presença de Nossa Senhora no seu coração, na sua casa, na sua vida. Damos boas-vindas a Nossa Senhora e damos boas-vindas a você, valente guerreiro que não fugiu da luta e que hoje está conosco iniciando uma nova campanha em ordem de batalha. Estamos todos em ordem de batalha. É tempo de aumentar a nossa oração. É tempo de nos fortalecermos pelo jejum. É tempo de nos ampararmos nas penitências e mortificações. É tempo de combate. É tempo de batalha, porque em breve será tempo de vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Bendita seja sua mãe, a Virgem Maria, e também a nossa mãe. Estamos reunidos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E porque estamos em ordem de batalha, queremos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas realidades, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, sobre nossa história, sobre nossas batalhas, sobre nossos combates. Venha Espírito Santo sobre nós. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queremos a Nossa Senhora nos consagrar e debaixo do teu manto colocar todas as nossas intenções, colocar a nossa vida, colocar o nosso coração e colocar a nossa história. Que neste momento desta consagração você possa colocar o seu coração, colocar as suas batalhas, colocar as intenções que estão no seu coração. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. E em prova de minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Queremos rezar agora a oração de exorcismo, pedindo que por intercessão de Nossa Senhora se afastem de nós, da nossa conexão, deste lugar, da sua casa, dos seus pensamentos, da sua vida, dos meus pensamentos, da minha vida, da minha casa, todos os espíritos contrários à vontade de Deus. E é por isso que, como soldados, fortemente armados pelo Santo Terço, que trazemos não como amuleto, mas como arma poderosa, nós queremos proclamar: afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Mais uma vez, afasta-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Com coragem, com fé e com determinação, afaste-te de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que te expulso de mim dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Com a presença dos anjos, saudamos também ao nosso anjo da guarda, nosso fiel escudeiro e guardião, rezando com amor e com alegria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Eu quero dizer a você que nós estamos iniciando esta campanha de oração e nós estamos nesse firme propósito de que a graça de Deus nos alcance
através da poderosa intercessão da Rainha dos Anjos. E eu quero começar compartilhando com você este título, Rainha dos Anjos, porque é Nossa Senhora mesmo que combaterá conosco e ordenará aos seus anjos de todas as hierarquias celestiais, angélicas, como você queira dizer, ela ordenará que esses anjos batalhem as nossas batalhas, que esses anjos combatam os nossos combates. E é por isso que nós seguimos firmes e confiantes. Eu quero contar para vocês como que é esse título, né, de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. O bem-aventurado Padre Luiz Eduardo Sestac, em janeiro de 1864, ele foi atingido por um raio da luz divina. Ele viu demônios espalhados por toda a terra, causando uma imensa confusão. Ao mesmo tempo, ele teve uma visão da Virgem Maria. Nossa Senhora lhe revelou que realmente o poder dos demônios fora desencadeado em todo o mundo e que então, mais do que nunca, era necessário rezar à Rainha dos Anjos e pedir a ela que enviasse as legiões dos santos anjos para combater e derrotar os poderes do inferno. Minha mãe, disse o padre, vós sois tão bondosa, por que então não enviais vós mesma estes anjos sem que ninguém vos peça? Presta atenção qual foi a resposta da Virgem. E ela disse, não, a oração é uma condição estabelecida pelo próprio Deus para obter esta graça. A oração é a condição estabelecida pelo próprio Deus para obter esta graça. Então, Mãe Santíssima, disse o sacerdote, ensinai-me como quereis que se vos peça. E foi então que o bem-aventurado Luiz Eduardo Sestac recebeu a oração Augusta Rainha dos Céus. Meu primeiro dever, disse ele, era apresentar a oração ao Monsenhor Lacroix, bispo de Bayonne, que se dignou a aprová-la. Cumprindo este dever, fiz imprimir 500.000 cópias e providenciei que fossem distribuídas em todos os lugares. Não devemos esquecer que da primeira vez que as imprimimos, a máquina impressora chegou a quebrar 2 vezes. E é por isso que eu quero que você entenda que para esta batalha que a mãe nos convocou, nós não podemos entrar desprevenidos. É preciso nos munirmos da oração e da oração cotidiana, meu irmão, minha irmã, de convocação desses anjos para este combate. Porque de fato, a visão que Monsenhor Sestac teve, que o Beato Sestac teve lá em 1964, é uma visão que se repete hoje dos demônios espalhados pela terra e de um combate espiritual que se trava todos os dias. Vejamos aqui que ele chega a relatar que quando foi imprimir a oração da Rainha Augusta dos Anjos, a máquina impressora quebrou por 2 vezes. Haverá empecilhos na sua vida. Haverá combates e batalhas, porque é para isso que a mãe nos chama, para o combate. Mas ela nos convida para a vitória, aonde o seu imaculado coração vai triunfar. Se você está conosco, siga nessa certeza de que você não pode estar aqui como um espectador. Você não pode estar aqui para assistir uma realidade. Você precisa estar todos os dias pronto para o combate. E a arma principal para o combate é essa. É o Santo Terço. Não deixe de rezar o terço nesses dias que nós estamos em ordem de batalha. É uma batalha, é um combate. Há sempre alguém a ser derrotado. Vence aquele que usa das armas certas e poderosas que nos foram dadas por Deus. E a principal delas é a oração. Principalmente, cotidianamente, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelo Santo Terço. Por isso, rezaremos todos os dias desta campanha a oração da Augusta Rainha dos Céus. Nós vamos rezar logo mais para frente, mas eu queria contar essa história para você, para que você possa entender qual é a moção de Nossa Senhora, qual é o desejo do coração dela
ao nos convidarmos para estar em ordem de batalha sob o comando da Rainha dos Anjos. Amém? Vamos então hoje para a introdução desta nossa campanha oracional. E hoje, de modo especial, nós não vamos meditar num salmo, porque nós vamos meditar em uma parte da mensagem de Jesus que nos foi dada no dia 24 de agosto de 1995. É uma mensagem que está no livro Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor, tá? Ela está na página 61, 24/8/95, página 61. Nós temos esse livro em PDF na bio deste Instagram. Depois você pode ir lá, olhar e ler. Página 61. E a mensagem de Jesus. E no dia 24 de agosto de 95 é o dia que nós terminaremos este combate. A campanha vai até o dia 24 de agosto de 95. Nós abriremos com esta mensagem e nós encerraremos com ela, na certeza de que tudo que aqui nos foi prometido será alcançado, sim, no nome de Jesus, pelo poderoso comando da Rainha dos Anjos, em todas as realidades que nós vamos aprender e orar. Bem? Escute bem então. Filhos, preparem-se para a batalha final. Seu escudo, a oração. Sua arma, o amor no coração. Sua proteção, o manto da Mãe Santíssima. Não temam, não deixarei que se percam. São pérolas, e o tesouro é a primeira coisa que se esconde do inimigo. Mesmo na dor, mantenham-se de pé, pois eu marcharei à sua frente. Peçam sempre a proteção dos meus anjos, pois eles são mais ágeis do que os anjos malignos. Jesus foi quem nos dirigiu esta mensagem no dia 24 de agosto de 1995, completando com 26 de agosto de 1995. Por aqui a gente já entende aonde o Senhor quer chegar conosco. E eu espero que você aí que está me acompanhando nesta noite esteja entendendo este propósito. Nós estamos numa subida. Nós estamos numa escalada. Nós começamos com o Senhor cuidando, abraçando, amparando, acolhendo. Depois o Senhor foi curando, restaurando, fortalecendo. E agora o Senhor nos convida verdadeiramente a estar em ordem de batalha. Existe uma batalha sendo travada. E existe uma vitória a ser alcançada na sua vida. E esta vitória será alcançada pela força da oração e pela poderosa proteção dos santos anjos do Senhor em todas as suas hierarquias angélicas. Então vamos compreender este contexto, porque o Senhor não gosta que a gente faça nada sem compreensão. Tudo que a gente faz sem compreensão, a gente faz pela metade. Por isso Jesus falava em parábolas. Por isso Jesus reunia os discípulos ao redor dele depois que contava as parábolas e perguntava: o que vocês entenderam? O que vocês acham? Como vocês explicam isso? Como vocês se sentiram diante desta palavra? Porque é preciso haver compreensão. E havendo compreensão, a gente se lança numa proposta muito mais eficaz, porque o inimigo não nos rouba. Quando a gente conhece a verdade nos liberta e o inimigo não nos rouba. Amém? Então, gente, primeiro vamos começar a entender que realidade é essa de anjos. Como é que é essa história de anjos? O que são anjos? Bom, os anjos, eles trazem... poderíamos definir que os anjos são a mão de Deus neste mundo. Então, vamos lá.
Os anjos são como a mão de Deus nesse mundo. Ou seja, o fazer de Deus neste mundo, ele está muito voltado para os anjos. Por quê? O nome anjos, ele vem do angelos, que quer dizer mensageiro. Mensageiro, ou seja, aquele que dá o recado, aquele que cumpre um mandado, aquele que cumpre um serviço que lhe foi designado, aquele que vai fazer uma entrega, aquele que vai trazer algo de alguém que o envia. Então, é preciso que a gente entenda que neste tempo, que neste momento, nós precisamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para estas realidades angélicas. Por isso a gente vai entender isso de uma maneira muito profunda, para que a gente não tenha aquela fé principiante nos anjos que fazem com que a gente acredite que os anjos só protegem criancinhas, né? Os anjos são muito mais poderosos do que isso. Os anjos são potentosos, sabe? Assim, eles são grandes, eles são fortes, porque eles são mão de Deus. E essa mão de Deus não é uma mão que só protege criancinha, né? Essa mão de Deus, ela é criadora, essa mão de Deus é libertadora, essa mão de Deus é restauradora, essa mão de Deus, ela é santificadora. É a mão que tudo faz em nome de Deus. Então, os anjos são criaturas, foram criados por Deus, assim como nós, mas eles foram criados antes de nós. São criaturas inteligentes e que, a princípio, no momento em que foram criados, assim como nós, eles estavam afastados do conhecimento de Deus face a face, como nós estamos hoje, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas estamos afastados, né, neste mundo, pela face de estarmos face a face com Deus. Os anjos também, quando foram criados, tiveram esta realidade de estarem afastados de Deus. Mas eles foram criados em uma outra natureza, diferente da nossa. Deus quis para nós uma natureza corpórea e quis para os anjos uma natureza espiritual somente. Então são corpos que não têm matéria. E depois a gente vai entrar por essa história assim, bom, se não tem matéria, como é que as pessoas veem os anjos? Eu vou explicar para vocês. Então são anjos, são inteligentes, muito inteligentes, tá? Tem sabedoria. E aí, certa vez, nesta obra da criação, no contexto da obra da criação, assim como foi dado a nós a possibilidade de demonstrarmos amor a Deus lá no paraíso por Adão e Eva, lembram que lá foi nos dado uma oportunidade de demonstrarmos nosso amor e a nossa obediência a Deus? Então, primeiro foi dado aos anjos a oportunidade de demonstrarem amor e obediência a Deus. E foi aí que o bicho pegou. Por quê? Neste momento em que Deus faz a prova, que a gente não sabe qual é a prova, qual foi a prova, e a gente sabe isso pela tradição da igreja, pelos santos padres lá do início, né, depois de Cristo, e ano 200, 300, por aí, de muitas realidades místicas e de revelações. A gente sabe que existiu esse pedido dessa prova de amor e obediência, porque os anjos, como nós, precisam provar a Deus que somos obedientes e que o amamos acima de todas as coisas. Porque esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é também um mandamento para os anjos. E nesse momento, houve então a grande batalha que a gente vê revelado lá no Apocalipse. Sabe aquela batalha que eles narram no Apocalipse, que fala que houve uma batalha entre os anjos e o dragão foi precipitado e afastado do céu? Exatamente essa batalha. Então, houve esse combate entre os anjos, no sentido de que havia aqueles que queriam cumprir a vontade de Deus, amá-lo e obedecê-lo indiscutivelmente, e existiu aqueles anjos que se rebelaram. Algumas coisas da tradição da igreja trazem
é o contexto de que essa grande batalha, o motivo da grande batalha foi porque Deus revelou aos anjos que o seu filho ia se tornar homem, ia ter um corpo. E quando essa revelação aconteceu e que Deus falou que mesmo num corpo, os anjos deveriam servir a Cristo, e servindo a Cristo, serviriam também antes e depois dele a toda a criatura que tem corpo, este foi o grande motivo da rebelião. Bom, isso é uma das correntes teológicas de estudo sobre a grande batalha. Vocês estão me compreendendo? Tá tudo bem aí, Mari? Tudo bem. Hoje eu preciso explicar isso para vocês, para que depois, quando a gente for rezar, a gente entenda exatamente por que a gente está fazendo, tá? Então, houve essa ruptura. Esses anjos rebeldes não queriam servir alguém que tem corpo. Nem que esse alguém fosse Jesus, o próprio Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e muito menos que fosse alguém como eu e você. E aí começa então essa batalha, que não foi uma batalha especificamente com armas, mas para que a gente possa entender na nossa inteligência, que é muito menor do que a dos anjos, é colocado dentro do contexto bíblico algumas imagens e algumas figuras que a gente conhece para que a gente reconheça essa batalha. Então fala da espada desembainhada, né? Fala desse combate, mas na verdade o combate se deu nessa luta entre amar e obedecer a Deus, não amar e desobedecer a Deus. Aqui se estabeleceu o combate. E por causa disso, Deus então decidiu deixar de enviar a sua graça para os anjos rebeldes. Por quê? Pensa bem, gente. Quando nós estamos no pecado, quando nós estamos rebelados contra Deus, e você vai me entender do que eu estou falando, quanto mais Deus derrama sobre nós a sua graça, mais a gente sofre. Porque a gente vai tendo entendimento do que a gente está fazendo e que é contrário à vontade de Deus, porque essa graça está sobre nós. E a gente começa então a sofrer, porque a gente sabe que a gente está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. E Deus só que em nós, homens, existe todo um combate entre anjos que são da luz e anjos que são das trevas. Deus retirou a graça dos anjos rebeldes, a graça de Deus, e expulsou esses anjos do céu. E a gente conhece esses anjos como Lúcifer e os seus demônios. Lúcifer era um anjo de luz, mas quando Deus retira a graça, vira trevas. É assim que acontece na nossa vida. Quando Deus tira a graça, tudo vira escuridão. Porque a luz vem de Deus, porque a sabedoria vem de Deus, porque o esclarecimento vem de Deus. E a gente vê muitas pessoas se acabando no pecado, e a gente fica assim, meu Deus, será que a pessoa não está vendo que ela está morrendo? Que ela está acabando com a família? Que ela está acabando com o seu patrimônio? Não tem essas coisas? E a gente não consegue entender como é que a pessoa, vendo que aquilo tudo está acontecendo, não consegue se afastar? Porque aquela pessoa está tão dominada pela ação dos anjos maus que a graça de Deus não passa mais. E não passando mais a graça de Deus, não se tem mais luz. Por isso é preciso pedir aos anjos bons que batalhem, que não desistam de cada um dos filhos de Deus. Bom, tendo isso, se estabeleceu a batalha espiritual. E agora eu vou dizer uma coisa. Você sabe quem é que trouxe o pecado para o mundo? O pecado não é uma criação de Deus. E o pecado não é uma criação do homem. O pecado é uma criação dos anjos. Por que o pecado é uma criação dos anjos? Porque foi exatamente nesta batalha espiritual que esses anjos rebelados decidiram não amar e não obedecer a Deus. E o que é o pecado? É não amar e não obedecer a Deus. Isso é pecado. Pecado é quando eu decido que eu não quero mais amar e que eu não quero mais obedecer, que eu vou fazer a minha vontade, que eu vou fazer o meu querer, que eu vou viver do meu egoísmo. Isso é pecado. E o grande pecado, o primeiro de todos, foi o pecado da inveja. Porque Lúcifer teve inveja de nós. Porque Deus criou os anjos mais inteligentes que nós, mais ágeis que nós,
não conhecedores de toda a verdade de Deus, mas conhecedores de mais verdades espirituais do que nós. E mesmo assim, Deus queria que esses anjos nos servissem, porque servindo a nós, serviriam também a Jesus, que se faria homem. Então, Lúcifer não aceitou isso. Teve inveja de nós. E aí criou-se o pecado. Então, o pecado é uma invenção angélica, é uma invenção dos anjos e dos anjos rebelados. E nesta campanha de oração, nós, sob o comando de Maria, nós vamos batalhar nesta batalha espiritual. Neste contexto dessa espiritualidade, e nós vamos ver em tantas realidades da nossa vida a luz de Deus chegar até nós pela poderosa ação dos homens. Mas a gente vai ver também um grande combate para que estes anjos rebelados que invejam a cada um de nós, que fomos criados numa natureza inferior ao dos anjos, numa realidade de falta de conhecimento das coisas espirituais, mas que fomos elevados à natureza de filhos, porque Deus nos deu o seu Filho único. Como a nossa história de amor é bonita, não é, gente? Nós fomos criados seres menores que os anjos, mas porque o Filho de Deus nos foi dado para assumir a nossa natureza no ventre desta mulher, nós então temos os anjos para o nosso serviço. E é por isso que Nossa Senhora diz: ordena ao seu anjo da guarda, mande ao seu anjo da guarda, envie o seu anjo da guarda. É por isso que o Padre Pio diz: vocês deixam os anjos ociosos, mandem os seus anjos cumprirem missões. Por que a gente pode mandar? Porque os anjos dependem do nosso comando. Somos nós que damos ao anjo a liberdade de ação na nossa vida. Porque fora isso, os anjos precisam respeitar a nossa liberdade espiritual de filhos de Deus. E ainda que eles nos acompanhem para o maior poço fundo da nossa vida, se nós não pedirmos ajuda, eles nada podem fazer, porque eles estão submetidos ao comando da nossa oração. Nossa Senhora disse lá ao padre Sertac: a oração é a condição que Deus colocou. E se Deus colocou essa condição, a gente tem que seguir aquilo que Deus fez, porque Deus é o mentor, o criador de todas essas realidades. E Ele dispõe essas realidades como Ele quer. E é por isso que existem as hierarquias. Agora nós chegamos nas hierarquias. O que são as hierarquias angélicas ou os coros angélicos? Ontem eu disse coros angélicos aqui e hoje recebi com carinho essa fraterna correção de que eu tinha pronunciado errado. Então, desculpem a vocês pela ferida nos ouvidos, mas aprendi, que são os coros, ó aberto. Então, hierarquias angélicas ou coros angélicos. O que é isso, Ana Paula? Como que é isso? É uma divisão ordenada que Deus fez da sua criação. Deus não fez plantas, animais, homens, mar, céu, enfim. Deus não dispôs dessas coisas da maneira que Ele aprouve, da maneira que Ele quis. Também, em tudo que está no céu e abaixo dele, está sobre a ordem de Deus. Por isso, quando Deus falou, sai daqui do céu pro dragão, por mais rebelado que ele seja, ele teve que enfiar aquele rabinho embaixo das pernas de dragão e chispar do céu. Mas veio fazer guerra conosco, porque tem inveja de nós. Então, hierarquias são santas ordens dos anjos que simbolizam uma ação desses coros angelicais, a imitação de algo que é da natureza de Deus. Então, coros angélicos, hierarquias angélicas, são ordens que imitam a ação de Deus, porque são mão de Deus nesse mundo, à luz da sabedoria divina e de acordo com os desejos divinos. Por isso a gente tem que rezar,
Porque a oração é a nossa comunicação. A gente pede a Deus e Deus permite que eles façam. Entendem isso? A gente pede a Deus e Deus permite que eles façam. A gente pede aos anjos e eles vão lá diante de Deus ou da hierarquia superior e vão dizer, ó, eu tô precisando realizar isso. E como esse anjo é inteligentíssimo e tem algum conhecimento espiritual, se este combate for para a nossa salvação, ele entra neste combate para nos ajudar e nos garantir a vitória. Bom, dito isso, eu quero dizer que hoje eu estou muito feliz de começar esta campanha de oração no dia de Santa Clara. Dia de Santa Clara de Assis, que é chamada pela Ordem das Clarissas de Mãe Seráfica. Por que Mãe Seráfica? Porque ela faz referência ao amor aprendido dos serafins. Nós vamos compreender um pouco mais sobre os serafins e vamos saber que os serafins servem diretamente a Deus, principalmente dando ardor às almas, amor a Deus, amor ardente. E Santa Clara tinha um amor ardente por nosso Deus. E por isso, por todas as clarissas, era conhecida, e também pela ordem franciscana, conhecida como Mãe Seráfica, porque acolhia a todos e levava a todos a uma vivência do amor de Deus, exatamente como a missão dos serafins. Então hoje é dia de Santa Clara, não por coincidência, né? Nós já aprendemos aqui que não tem coincidência. Para nós não. Para nós tem providência, ação divina, intervenção do céu, vontade de Deus manifesta na nossa vida. E aí, essa dia de Santa Clara nos faz lembrar, para que a gente possa rezar, uma realidade muito bacana, que vai dizer muito de São Francisco de Assis, né? Santa Clara e São Francisco são dessa ordem, dessa espiritualidade franciscana, e que conta, né, a história que o título Rainha dos Anjos vem da cidade de Assis, tá? O título Nossa Senhora Rainha dos Anjos vem da cidade de Assis. Por que vem da cidade de Assis? Porque lá em Assis tem uma parte baixa e uma parte alta. Nunca fui em Assis. Quem sabe um dia eu irei. E na parte alta era onde São Francisco de Assis foi criado, né, com toda a nobreza e com sua família. Na parte baixa da planície é onde tinha um bosque e ninguém habitava a parte baixa. Mas houve então uma construção de uma ermida, uma pequena igrejinha, construída dentro desse bosque pelos beneditinos, com objetos vindo da casa de Nossa Senhora, sabe? Pedra, algumas coisas para construção vieram de Jerusalém, da casa de Nossa Senhora, e construíram essa pequena ermida no meio desse bosque em Assis. Com o tempo, os beneditinos abandonaram essa ermida e ela ficou lá abandonada dentro do bosque. Quando São Francisco sai, abandona a sua família, a riqueza da sua família e pratica o desapego, no meio do bosque ele rezava nessa ermida. E lá tinha um crucifixo. E nesse crucifixo, quando ele começava a rezar, os anjos vinham. Os anjos vinham. E aí, um dia, um anjo disse para ele... Não, do crucifixo saiu uma luz e uma voz. E disse assim, reconstrói a minha igreja. São Francisco levou isso ao pé da letra. O que ele fez? Juntou pedra, cimento, gente, pedreiro, auxiliar de pedreiro. Porque quando a gente quer fazer uma obra para Deus, aparece gente, tá? E aí construíram então uma igreja, sabe? Lá no meio do bosque, uma igreja maior, porque ele entendeu que aquela ermida estava muito abandonada e que ele tinha que construir uma igreja maior. Então ele construiu uma igreja maior, mas ele preservou a pequena ermida dentro dessa basílica. E a essa pequena ermida ele chamou de porciúncula, que é pedaço de céu, pequena porção do céu. Por quê? Porque todas as vezes que ele ia rezar dentro da ermida, que ele chamou depois de porciúncula, por isso hoje é Igreja da Porciúncula,
ele via os anjos e ele ouvia o coro dos anjos. E diz a tradição que durante muito tempo, muitas outras pessoas que visitavam e que visitam ainda hoje a igreja de Porciúncula, não é de Porciúncula aqui perto de Itaperuna, é a Porciúncula lá de Assis, escutam os coros angélicos cantando e rezando dentro da pequena ermida que ainda está dentro da igreja da Porciúncula. E aí, gente, Clara de Assis muitas vezes esteve lá na Porciúncula com Francisco de Assis, rezando e também contemplando os santos anjos, aprendendo dos anjos as virtudes que deveria desempenhar na sua missão e na sua vocação. Por isso temos a certeza que Santa Clara também vai clarear a nossa vida, o nosso coração e vai nos dar uma campanha de oração muito potente, muito forte, para que nós possamos vencer os nossos combates. Explicações dadas, vamos agora partir para o momento de oração. E cantando esta canção que diz que Nossa Senhora comanda os anjos, você vai aí fechar os seus olhos e, se possível, não digite agora neste momento, faça um propósito mesmo de rezar neste momento, se entregando durante esta música e colocando aí as suas batalhas, os seus combates, as coisas que você quer aprender, dizendo para Nossa Senhora que você quer abandonar toda situação de trevas e quer se entregar a toda situação de luz que vem até nós pela mão de Deus. Que você quer ter intimidade com o seu anjo, que você quer que essa realidade de combate espiritual seja uma realidade na sua vida, não para te trazer medo, confusão, mas para te trazer certeza de vitória e de que por fim o Imaculado Coração dela vencerá. Que com Santa Clara, que via os anjos na Porciúncula, né, pequeno pedaço de céu, nós também neste momento, pelo comando da Rainha dos Anjos, possamos neste dia experimentar um pequeno pedaço de céu na nossa casa, no lugar que nós estamos. Soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso clamamos a vós, que envieis o exército celeste para nos ajudar. Recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, que envieis o exército celeste para nos ajudar. Ao teu comando, os anjos batalharão
verdade, Mãe, que a Tua presença nos dá a certeza da vitória no combate. Obrigada, Mãe, porque nos visita nesta noite como Rainha dos Anjos, como Rainha de todas estas hierarquias angélicas, como soberana. A Senhora vem até nós, vestida mesmo para o combate, com o cetro, com um diadema de ouro. Traz em uma mão o terço, Jesus no colo, e na outra um cetro luminoso, com uma cruz que tem uma pedra azul e que espalha esse azul celestial em todos os lugares e em todas as direções. E em contrapartida com este azul, ladeando Nossa Senhora, 5 hierarquias do lado direito, 4 hierarquias do lado esquerdo, e todos estes anjos que demonstram ser de cada uma dessas hierarquias angélicas trazem uma túnica num dourado iluminado, um rosto que não se pode ver porque é luz pura, mas é nítido que cada um traz nas mãos um grande escudo de fogo. Um grande escudo de fogo que vai mesclando com esse azul da pedra do cetro de Nossa Senhora e vai trazendo uma nuance ao céu que vai do azul ao laranja e amarelando e até que fica bem claro através da luz que emana desses escudos, desses guerreiros, destes combatentes. Mãe querida, Mãe amada, nós nos consagramos à Senhora nesta noite e te entregamos em Tuas mãos todos os nossos combates na saúde, combates no emocional, combates no financeiro, combates em relação aos pecados, combates em relação às situações judiciais, combates em relação às situações familiares, a falta de perdão, a mágoa, as situações marcantes na nossa vida. Tantas são as realidades, Mãe, que te são apresentadas nesta noite, e a Senhora vai recebendo estas realidades e estes pedidos, e esses pedidos vão se dissolvendo ao encontrarem esses escudos de fogo. Cada pedido é como se fosse uma flecha enviada na direção desses anjos, e estas flechas, que são as nossas necessidades e os nossos pedidos, vão sendo desintegradas completamente quando tocam este escudo de fogo. Obrigada, Senhora, porque ao seu comando os anjos batalharão, e a Senhora mostra hoje a nós que eles vencerão, porque todos os dados inflamados no maligno se dissolverão ao contato com este escudo que é a oração, e que Jesus disse para nós: seu escudo, a oração, sua arma, o amor no coração, sua proteção, o manto da Mãe Santíssima. É isso que nós queremos levar, Senhora, em toda esta campanha de oração. É isso que nós queremos levar em todo este combate espiritual. Sim, Mãe, eu estou em ordem de batalha. A minha casa está em ordem de batalha. Eu quero, Senhora, me colocar em ordem de batalha. Proteja com o seu manto os da minha casa, que não entrarem em ordem de batalha, para que através da minha oração eles também sejam protegidos dos dardos inflamados do maligno. Eu quero, Mãe, me colocar como Clara de Assis, ser também alguém seráfica na minha casa, uma mãe seráfica, um pai seráfico, um filho seráfico, alguém que ama a Deus acima de todas as coisas e que, inflamado nesse amor, tem a certeza da vitória, tem a certeza do triunfo do coração de Maria. Nós saudamos 9 coros dos anjos, nós damos graças a Deus pelo coro dos tronos, nós damos graças a Deus pelo coro dos querubins, nós damos graças a Deus pelo coro dos serafins, nós damos graças a Deus pelo coro das virtudes,
Nós damos graças a Deus pelo coro das dominações. Nós damos graças a Deus pelo coro das potestades. Nós damos graças a Deus pelo coro dos principados. Nós damos graças a Deus pelo coro dos arcanjos. Nós damos graças a Deus pelo coro dos anjos. Nós damos graças a Deus pelo nosso anjo da guarda. E queremos neste momento rezar a Nossa Senhora. Repita comigo. Augusta Rainha dos Céus, Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência, e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, Rogai por nós. E nós queremos colocar, Mãe, diante das suas mãos o fim da pandemia Covid-19. Todos nós batalharemos todos os dias, Mãe, e te ofereceremos em nossos terços este pedido: o fim da pandemia, o fim desta triste realidade onde a vida não importa mais. O fim desta triste realidade onde a vida não importa mais. Quantas pessoas estão perdendo o céu porque não estão respeitando a vida. Respeite a vida, meu irmão. Respeite a vida, minha irmã. Não respeitar a vida é um grande pecado contra o Criador da vida. E talvez um pecado que não tenha tempo de ser confessado. Por isso, roguemos a Rainha dos Anjos que afaste para longe de nós este escondimento demoníaco e das trevas que faz com que a gente não respeite a vida, mas respeite mais aos nossos próprios desejos e aos nossos egoísmos. Perdão, Senhor, piedade de nós. Perdão, Mãe Santíssima, nós queremos respeitar a vida com o nosso sacrifício e com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês tenham entendido esta realidade dos anjos. Não fiquem preocupados em saber o nome dos anjos. Não é uma realidade que hoje é a mais importante para nós, tá? Esqueçam anjos cabalísticos. Não é desses anjos que a gente está falando. Nós estamos falando de 9 hierarquias angélicas. Durante cada dia, nós vamos rezar com uma hierarquia angélica. Amanhã, nós vamos rezar com os tronos, aqueles que sustentam o trono de Deus e que vão nos trazer o sustento da graça para a nossa vida.